Beleza, pessoal, vamos lá para mais umas questões aí de custos para o exame do CFC. Então eu vou trabalhar hoje começar com a questão 19 da prova 2 de 2014. Então vai aparecer para você enquanto eu leio aí. Vamos lá. Durante o mês de julho de 2014, uma indústria que produz seus produtos em ambientes separados do local de comercialização obteve os seguintes gastos: aluguel do prédio de vendas, 3.620, depreciação das máquinas da produção, 3.180, energia elétrica consumida pela fábrica, 5.240, mão de obra utilizada na produção, 42.400, matéria-prima consumida, 31.800, telefone utilizado pelo setor comercial, 530. Informações adicionais: todas as unidades iniciadas foram concluídas no período. Não havia produtos em processo no início e no final do período. Com base nos dados acima, assinale a opção correta. A. O custo da produção acabada no período foi de 86.770. B. O custo de produção do período foi de 86.240. C. O custo de transformação no período foi de 8.420. D. O custo primário no período foi de 74.200. Então vamos lá, gente. Olhando aqui, então aqui estão os dados, né? Aluguel, depreciação, energia, mão de obra, matéria-prima e o telefone do administrativo. Só uma coisa que é importante é o seguinte: eu vou destacar o que não é custo, né? Então esse telefone aqui não é custo, então não vamos utilizar para a resolução da questão. E também esse aluguel administrativo não é custo, também não vamos utilizar aí essa informação para a questão. Então, para resolver, nós vamos analisar questão por questão, e aí vai estar envolvido o conceito de custo de produção acabada, custo de produção do período, custo de transformação e custo primário. Então, custo de produção acabada. Então, todas as unidades foram acabadas, portanto, todos os custos serão considerados aqui. Então, o que eu vou ter de custo de produção acabada? Então, eu vou somar depreciação com energia, com a mão de obra direta e com a matéria-prima. Somando esses valores, eu obtenho a soma de 82.620. Então, se tudo, ó, veja só, o que eu estou dizendo para você. Se toda a produção foi acabada, e esses são os custos do período, então o custo da produção acabada vai ser o quê? Todos os custos incorridos no período. Então eu vou somar todos esses custos que aparecem aqui. Então esse valor vai dar 82.620. A questão A diz: custo da produção acabada foi de 86.770. Não, está incorreta. Tá bom? O correto é 82.620. Beleza? Produção B. O custo de produção do período foi 86.240. A questão B diz isso. Vamos conferir se é esse valor? Olha só, o custo de produção do período são todos os custos do período, independente se está acabado o produto ou não. Então, pessoal, na verdade, por uma coincidência, o custo da produção acabada e o custo da produção do período, CPP, são idênticos. Por quê? Porque todas as unidades foram acabadas e as informações são de um determinado período. Então, eu tenho os dois valores idênticos. Então, ele é igual ao CPA. Nesse caso, o CPP, que é o custo da produção do período, é igual ao custo de produção acabada. Então, a alternativa B fala que é 86.240? Não, é 82.620. Alternativa C. Custo de transformação é todo o esforço para transformar a matéria-prima em produto acabado. Custo de transformação é dado por mão de obra direta mais CIFS. Então a letra C diz assim: o custo de transformação no período foi de 8.420. Vamos lá, vamos ver. Mão de obra direta no período, 42.400. Já por aí já põe a questão como errada, né? Porque só de mão de obra eu tenho 40 mil e ele está perguntando se é 8 mil, então já era, né? Mas vamos lá, 42.400 mais os custos indiretos.
Vamos lá, depreciação 3.180, mais energia 5.240. A mão de obra não e nem a matéria-prima também não são considerados aí. Opa, desculpa, mão de obra sim, né? Acabei de falar mão de obra, 42.400, não quer dizer que a mão de obra não é um custo indireto, mas ela é considerada por custo de transformação, né? Então é a mão de obra mais os CIFs. Então, 42.400 da mão de obra, que eu já tinha posto, mais 3.180 da depreciação, mais 5.240 da energia. Então, vou repetir a mão de obra aqui, pessoal. Total dos custos de transformação, 50.820. Tá? Então, o custo de transformação é dado por mão de obra direta mais CIF. Mão de obra direta, 42.400. Custo indireto, quais são aqui? Depreciação é 380, energia é 5.240, matéria-prima não entra aqui. Então, custo de transformação 50.820. E a letra C diz que é 8.420, então a letra C não é a resposta correta. Então vai ser a letra D, né? Letra D. Letra D diz assim, o custo primário do período foi de 74.200. Custo primário é dado por MOD, mão de obra direta, mais matéria-prima. Então, a mão de obra direta, 42.400, mais 31.800 da matéria-prima, mão de obra direta, total, 74.200. Então, a nossa alternativa correta, que a questão pede, é a letra D. Então, a única que atende aí, correta, 74.200 é o custo primário, que é o custo da mão de obra direta mais da matéria-prima. Questãozinha interessante que cobra esses conceitos aí que nem sempre às vezes a gente se dedica muito a estudá-los, né? Mas que eu tenho percebido que cai bastante aí, né? Vamos lá. Agora para a questão 23 da prova 2 de 2014. Então você pode me acompanhar aí enquanto eu leio. Uma sociedade empresária elaborou o seguinte plano operacional de produção para o mês de julho de 2014. Quantidade projetada de produção para o mês, 40 mil. Padrão de horas consumidas para produzir cada unidade, 2 horas. Padrão de valor a ser pago para mão de obra direta, R$ 60 por hora. Custo unitário padrão, 120. Ao final do mês, fez o levantamento de produção e dos custos e chegou aos seguintes resultados. Quantidade produzida no mês, 40 mil unidades. Horas consumidas para produzir cada unidade, 2,1 horas. Valor pago para mão de obra direta, 58 por hora. Custo unitário realizado, R$ 121,80. Com base nos dados acima, assinale a opção incorreta. A. Houve uma variação de preço favorável de R$ 4,00 por unidade. B. Houve variação de volume desfavorável de R$ 6,00 por unidade. C. Houve variação mista favorável de 20 centavos por unidade. Ou D. Houve uma variação total favorável de 1,80 por unidade. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu tenho aqui, né? Na verdade, é uma questão de custo padrão, né? Que pede para a gente comparar o custeio padrão com o custo real. Então, isso é uma prática utilizada, uma prática gerencial bem utilizada, né? Então, vamos lá, o custo padrão, em termos de quantidade, 2 horas por unidade. Termo de valor 60, custo 120. Então, eu tenho um custo de R$60 em mão de obra para produzir e eu tenho a previsão de gastar 2 horas na produção, total 120. O real, eu gasto 2,1 a um custo de R$58 por hora, preço, né, da mão de obra, dando um custo total de R$121,80. As diferenças, então vamos lá, a diferença é desfavorável em termos de quantidade de horas. Se eu pegar o padrão menos o realizado, é de 0,1 desfavorável. Vou colocar em vermelha porque ela é desfavorável, tá bom? Vou colocar, em relação a preço da mão de obra, eu tinha a previsão de gastar 60, gastei 58. Então ela é favorável em R$2.
E no custo, de um modo geral, eu tenho um valor desfavorável em R$1,80. Então, tenho essa minha situação aí no final, né? Então, tenho só um aspecto favorável, os outros dois aspectos sendo desfavoráveis aí. Então, analisando, a variação de quantidade, que é o que foi planejado menos o que foi realizado, é negativa, ou seja, desfavorável é 0,10. Então, é negativa porque ela é desfavorável. Eu previ gastar 2 horas, gastei 2,1 hora. A variação de preço foi positiva. Então, ela foi favorável em R$2 por hora. Eu tinha a previsão de gastar 60, gastei R$58. Eu tinha um preço de mão de obra de 60, meu preço foi de R$58. E a variação total foi negativa em 1,80, né? Então, no final, mesmo que eu tenha tido um preço menor, o tempo acabou impactando aí e trazendo uma variação desfavorável no total em 1,80. Então, analisando aí cada questão, né? Então, letra A. Houve variação do preço favorável de R$4 por unidade? Sim, porque se eu tenho 2 horas vezes R$2 por hora, então foi favorável em R$4. Então, a alternativa A está correta. Alternativa B. Houve variação de volume desfavorável de R$6 por unidade? Desfavorável em volume? Olha lá. 10 centavos vezes 60, que é o meu valor aí, da hora prevista, variação desfavorável em R$6. Sim, ela foi desfavorável em R$6, então a alternativa B também está correta. Alternativa C. Houve variação mista favorável de 20 centavos por unidade? Variação mista favorável de 20 centavos por unidade. Se a gente pegar aqui, ó, o 10, que foi o que variou, vezes 2, eu vou ter uma variação de 0,20 mista favorável. Sim, então letra C tá ok. Então, o único aí que está incorreto é a letra D. E ela acaba sendo bem óbvia, né? Olha lá. Houve variação total favorável de 1,80 por unidade? Não, a variação foi desfavorável, porque eu esperava gastar 120, mas eu gastei 121,80. Logo, eu tenho uma variação desfavorável de R$1,80. Então, letra D aí é a opção incorreta, porque ela diz que é favorável, mas na verdade a variação foi de 1,80, mas ela foi desfavorável. Então as outras três questões ABC atendem, são corretas, e o que a alternativa pede, que é a questão a alternativa incorreta, né? Qual delas é incorreta? Então a incorreta é a letra D. Então nosso gabarito, letra D, tá bom? Então, nossa questãozinha aí de custeio padrão, né? Questão bem interessante aí, né? Pra gente trabalhar. E aí a nossa terceira e última questão de hoje, questão 28. 28 no meu caderno, na verdade é a questão 24 da prova 2 de 2014. Então, a referência. Por que eu tenho essa referência do meu caderno? Porque esse caderno vai estar disponível para você, né? Você vai ver aqui, se você acessar o link aí no YouTube ou se você estiver no Instagram, lá na bio, o link vai estar na bio, você vai poder ter esse caderno para acompanhar a resolução, mas aqui é o número oficial da questão, né? Então, você entrar lá nas provas do CFC e pesquisar pela questão, provas anteriores, você vai encontrar lá. Então, a questão que eu vou resolver agora é a questão 24 da prova 2 de 2014, tá bom? Vamos lá. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes projeções de custos para o ano de 2014. Preço de venda R$40 por unidade, custos variáveis 32, custos fixos totais 80 mil por ano, depreciação 6.400 por ano, já incluída nos custos fixos totais. Em 31/12 de 2013, o patrimônio líquido da empresa era de 160 mil e a administração da empresa determinou que o lucro de 2014 deverá ser o equivalente a 7% do patrimônio líquido de 2013. Com base nos dados acima, assinale a opção correta. A. O ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de 10.800 unidades e o ponto de equilíbrio econômico em 2014
é de 10 mil unidades. B, o ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de 9.200 unidades e o ponto de equilíbrio econômico em 2014 é de 10.800 unidades. C, o ponto de equilíbrio econômico da empresa em 2014 é de 11.400 unidades e o ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é de 9.200 unidades. D, o ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é de 10 mil unidades e o ponto de equilíbrio contábil da empresa em 2014 é de 11.400 unidades. Três questões, três conceitos que a questão cobra. Então, primeiro é o ponto de equilíbrio contábil, que é o quê? É o valor ou a quantidade que eu tenho que vender para cobrir meus custos fixos e ter lucro igual a zero. Ponto de equilíbrio econômico, considero meus custos fixos menos os não desembolsáveis, no caso a depreciação, para eu poder encontrar um valor que cubra somente os meus gastos desembolsáveis. E o ponto de equilíbrio financeiro, ele vai trabalhar meu custo fixo menos não desembolsável dividido pela margem de contribuição. O ponto de equilíbrio econômico vai trabalhar os meus custos fixos mais o meu custo de oportunidade, tá bom? Então, olha lá, o que eu quero no PEC? Cobrir o fixo, lucro zero. O que eu quero no ponto de equilíbrio econômico? Cobrir o fixo e ter um lucro obtido aí, que é uma meta que a gente já vai falar sobre isso, né? Que é 7% do PL de 160 mil, que dá 11.200. E o ponto de equilíbrio financeiro, eu quero cobrir meus custos fixos menos os não desembolsáveis, que no caso aqui é a depreciação. Então, nós temos que calcular esses três valores para poder resolver essa questão, tá bom? Antes disso, eu vou ter que achar a margem de contribuição. A margem de contribuição, pessoal, é o quê? Preço de venda 40, menos 32 do custo variável, margem de contribuição R$8. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é o PEC. Então, o meu PEC, quais são meus custos fixos? 80 mil dividido por 8, que é a minha margem de contribuição, meu PEC de 10 mil. Depois, meu ponto de equilíbrio econômico. É meu custo de despesa fixa mais meu custo de oportunidade dividido pela margem de contribuição. Então vamos lá. 80 mil. Qual que é o meu custo de oportunidade? 7% do PL, que é 160 mil. 7% de 160 mil, 11.200. Dividido por 8. Então, meu ponto de equilíbrio econômico, fazendo essa conta, 11.400 unidades. Então, meu ponto de equilíbrio contábil, 10 mil. Ponto de equilíbrio econômico, 11.400. E, por último, ponto de equilíbrio financeiro. Vamos lá, pego aqui o custo fixo, que é 80 mil, menos o não desembolsável. Qual que é o não desembolsável? Não desembolsável é a depreciação. Menos 6.400 dividido por 8. Então, se eu fizer 80 mil menos 6.400 dividido por 8, vou encontrar que meu ponto de equilíbrio financeiro, PEF, que é, considero os custos de despesas fixas menos os não desembolsáveis, 9.200. Então, ponto de equilíbrio contábil, 10 mil. Ponto de equilíbrio econômico, que é custo fixo mais custo de oportunidade, que nesse caso é 7% do PL, dividido pela margem, 11.400. Ponto de equilíbrio financeiro, 9.200. Analisando as questões, a gente vai cair na letra C. Olha lá, letra C. O ponto de equilíbrio econômico da empresa em 2014 é de 11.400 unidades. Ok, certo? E o ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é de 9.200 unidades. Ok. O ponto de equilíbrio financeiro da empresa em 2014 é de 9.200 unidades. Então, a única que atende plenamente é a letra C. Né? A alternativa C é a nossa resposta. E as demais até tem. Por exemplo, na A tem o ponto de equilíbrio contábil 10.800, também não é, né? Deixa eu ver aqui. Ó, na D, por exemplo, diz que o ponto de equilíbrio financeiro 10 mil, enfim, nenhuma, na verdade. Que atende plenamente aqui é a letra C, tá bom? Então, uma questão aí interessante, né, que vai tratar dos pontos de equilíbrio, da margem de contribuição, conceitos aí amplamente trabalhados nessas provas. Beleza, pessoal? Então, essa foi a
nosso vídeo de hoje com essas 3 questões. Curta, compartilha, siga lá o nosso canal, nos ajude aí a espalhar esse conhecimento. Um abraço e até a próxima.